Pessoal, beleza? Vou fazer algumas explicações aqui sobre a aula 8, 9 e 10 de inventário florestal. Pessoal, não significa que estamos na semana 8, 9 e 10 das aulas, não, tá? A gente é muito difícil seguir o calendário normal com a disciplina em EAD do jeito que está sendo em tempos de corona. Mas, o que acontece? A partir de agora, eu vou subdividir as minhas aulas, tá? Para elas não ficarem grandes e porque agora a gente vai entrar na parte do Excel. Então, a aula 8 é referente à teoria, tá? Dessa primeira parte, eu vou apresentar para vocês as fórmulas e assim por diante, mas, contudo, todavia, no entanto, na aula 9 e 10, eu vou fazer um exercício prático com vocês, geralmente eu faço assim em sala de aula e depois passo para os alunos fazerem os exercícios, tá? E no final da aula, né, da aula que seria dessa aula 8, eu já vou passar para vocês quais são os exercícios. Mas vocês vão ter que ver o vídeo da aula 9 e o vídeo da aula 10 para conseguir fazerem esses exercícios, tá bom? Então, só uma pequena explicação aí de por que eu chamei de aula 8, 9 e 10, dando sequência aí ao nosso conteúdo, tá? Então, não significa que são a semana 8, 9 e 10, mas para as aulas ficarem compartimentadas, eu vou fazer assim. A aula 9 e a aula 10, eu vou inserir os exercícios no YouTube também, tá? Então, quem quiser pode acessar meu canal lá no YouTube e vai ter lá, e se quiser fazer pergunta, comentário por lá, também pode. Eu estou olhando tudo, tá? Estou olhando o Classroom, estou olhando o e-mail e também olho lá, porque eu tenho outras disciplinas que está sendo basicamente por lá, tá? Que é informática. Bom, vamos lá. Já passamos por técnicas de amostragem, né? Vocês já viram que é possível você fazer parcelas, é possível você fazer linhas, que são os transectos, é possível você ter metodologias diferentes. Em algumas as parcelas estão grudadinhas, em outras as parcelas estão bem separadas, né? Como vocês puderam ver. Eu falei também que é importante você deixar clara a questão da heterogeneidade, da ambiental, né? Então, se aquele ambiente é um ambiente muito heterogêneo, então uma área daquela floresta pode ser bem diferente de uma outra área. E se você percebeu isso, e adotar o cálculo menos certo, né, o menos correto aqui, você vai ter problemas na hora que você for fazer seu relatório, tá? Então, mesmo que você não tenha uma metodologia 100% precisa, você tem que adotar a melhor metodologia, os melhores cálculos para você descrever aquela área. E é disso que a gente vai falar nessa aula hoje aqui, tá? Existe um primeiro tipo de amostragem, uma primeira técnica de amostragem, que o pessoal chama de amostragem aleatória simples ou amostragem casual simples, tá, galera? Lembrem desse nome, casual, por quê? Porque muitos trabalhos, muitas perguntas de concurso não chamam de aleatória simples, mas chamam de casual simples, é a mesma coisa, tá? Bom, basicamente, o que você faz? Aqui está a sua floresta, tá? Você estabelece uma linha base, essa linha base tem que estar retinha, tá? Pode ser do lado de fora ou do lado de dentro da floresta. E você separa a floresta como se ela fosse um mapinha quadriculado aqui, tá? Um papel milimetrado. E você sorteia essas parcelas. Existem vários modos de fazer, de realizar esse sorteio, tá? Existe até fórmula no Excel para realizar o sorteio. Mas o mais interessante é que as parcelas fiquem razoavelmente distantes umas das outras, tá? Vamos supor que você fez um sorteio lá e caiu parcela 1, com a parcela 1, 2. Então, para você fazer essa e essa, né? Não, você não vai fazer as duas juntas, porque uma interfere na outra, tá? Elas têm um grau de dependência aqui. Então, o que você faz? Mesmo que tenha sido sorteado ao acaso essas duas aqui, uma delas você elimina, uma delas você tira, tá? E você faz, né, continua seu sorteio até cair outra diferente aqui. Eu sugiro sempre a vocês tentarem deixar as parcelas espaçadas, tá? Tentarem deixar as parcelas aí distantes umas das outras, porque assim você aumenta a representatividade da sua floresta, tá? Wagner, nesse caso aqui que você passou,
Por que que a pessoa escolheu a amostragem aleatória simples e não escolheu, às vezes, um outro tipo de amostragem? Porque a pessoa sabe, ela conhece a área, sabe que a área não é muito grande, tá? Não é muito pequena a ponto de você fazer um censo e mensurar todas, mas não é muito grande a ponto de você se perder dentro da floresta, o que causaria alguns problemas, tá? E, muito importante, a pessoa sabe que a floresta ela é muito homogênea, tá? Como assim homogênea, Wagner? Vamos supor que é uma floresta plantada, então você tem eucaliptos todos de mesma idade, mais ou menos do mesmo tamanho, ou tamanho muito próximo, muito aproximado. Então você pode fazer uma amostragem aleatória simples. Então ela é muito indicada para florestas homogêneas, tá? Ah, e se fosse uma floresta nativa? Poderia utilizar também, mas você teria que ter a noção que você está no mesmo tipo florestal, na mesma fitofisionomia. Então, por exemplo, se você está numa floresta estacional semidecidual e as suas parcelas todas estão dentro da floresta estacional semidecidual, tudo bem, pode usar uma amostragem aleatória simples, tá? Também não tem problema. Mas, se fosse uma área muito grande, aí já ia ser difícil você entrar nessa floresta e plotar as parcelas. Talvez seria melhor você usar uma outra técnica de amostragem. Se for uma floresta plantada, pessoal, mesmo que a floresta seja grande, é possível utilizar a amostragem aleatória simples, porque é fácil você se locomover na área, tá? Mas mesmo que seja fácil você se locomover na área, ainda assim as parcelas podem estar tão distantes que você pode demorar muito tempo de uma parcela para outra. E aí, às vezes, é melhor utilizar outra técnica, tá? Que eu ainda vou falar em próximas aulas aí. Mas, então, basicamente, a amostragem aleatória simples ela é muito boa para áreas pequenas, tá? E ela é muito boa para áreas o mais homogêneas possível, tá? Tentei explicar um pouquinho, né, por que é complicado você plotar as parcelas quando a área é meio grande. E ela é muito boa, principalmente por causa disso aqui, ó, tá? Basicamente segue muito bem os preceitos estatísticos. Então, é a amostragem aí mais conhecida, mais habitual, apesar de não ser utilizada sempre, ela é bastante habitual aí nos trabalhos. Quando utilizar, eu deixei aqui alguns macetinhos para você, quando estiver no mercado de trabalho, lembrar quando utilizar ela, tá? Se você conhece muito bem a área, se você sabe que a área realmente é homogênea, beleza, já tem um Vzinho aqui para você usar aleatória simples, tá? Quando fica fácil de você encontrar as parcelas no campo, ou seja, quando é fácil você imaginar, olha, eu estou aqui, daqui para cá eu vou andar mais ou menos tantos passos, aqui é mais ou menos tantos metros, daqui para cá são tantos passos ou tantos metros, então você tem até uma noção de tempo, quanto tempo você vai gastar andando de uma parcela para outra. Então é fácil plotar as parcelas no seu desenho e é fácil imaginar até o tempo que você vai gastar de uma parcela para outra. Se a área fosse muito grande, fica difícil você, nossa, quanto tempo eu demoro a sair daqui para lá? Eu não sei se vai ter um morrinho, eu não sei se vai ter algum obstáculo no caminho. Então, áreas muito grandes, você já começa a não querer usar aleatória simples, tá? A própria plotagem das parcelas ficam complicadas. Você percebeu que rapidinho você planejou o seu campo. Rapidinho você estava em casa, se organizando, e rapidinho você falou assim, não, eu consigo sair daqui para cá das 9 até umas 9h30, eu faço essa parcela até umas 10h15, aí eu demoro uns 15 minutos para cá. Não, então de manhã eu acho que eu consigo fazer umas 4, 5 parcelas. Então é fácil você se programar, tá? Você vai perceber que o tempo entre as parcelas é pequeno, então é fácil se programar. Se a área for muito grande, fica difícil você fazer essa programação. Você não sabe quanto tempo vai levar, tá? Então, até na hora de você aceitar uma consultoria, viu que a área é pequena, opa, acho que eu consigo fazer mais rápido. Viu que a área é muito grande, vixe, eu vou demorar um pouquinho se eu for usar essa técnica de amostragem, então é melhor talvez usar outra técnica, tá? E, gente, quando a gente trabalha com monitoramento, ou seja, inventário florestal contínuo, tá? Se você não for deixar as parcelas no campo, e a área for muito grande, fica inviável, tá? Usar esse tipo de metodologia, porque é difícil você encontrar as parcelas depois. Mas se a área for pequenininha,
é possível você fazer essa técnica sem muitos problemas, tá? Mas cuidado, porque monitoramento geralmente a gente faz em áreas grandes e às vezes a casual simples não é a melhor opção, tá? Mas fiquem ligados, porque se a área for pequenininha não tem muito problema não. É quando a área é mais mediana ou bem maior, tá? Wagner, o que é uma área pequena? Gente, menos do que 5 hectares é uma área pequena, tá? Acima do que 20 já é uma área bem mediana, já começa a ficar grande. Acima de 50 hectares é gigante a área, não vale muito a pena usar aleatória simples, não. Isso é mais uma experiência de campo do Wagner do que propriamente dito uma regra, tá? Mas se a área for maior do que 20 hectares, esse tipo de amostragem ela dificulta a sua vida, tá? Dificulta bastante a sua vida. Às vezes é melhor usar um conglomerado, uma estratificada, tá? E quando a área é muito grande, aumenta a chance de você ter heterogeneidade na floresta, mesmo para floresta plantada, tá? Imagina aqui nesse exemplozinho aqui que eu coloquei, ó. Imagina que essa parte aqui, ó, fica numa parte mais de baixada do terreno e essa fica numa parte mais inclinada do terreno lá em cima. Essas árvores aqui, ó, provavelmente vão ser diferentes dessas árvores aqui, ó, tá? Então isso já pode causar uma heterogeneidade. Então talvez já não seja tão interessante você fazer as parcelas casuais simples, tá? Talvez não seja muito interessante mais fazer. Então tem casos e casos, é preciso você ter um pouco de experiência para definir um pouco melhor, mas para não sair do zero, eu acho muito bom usar esse critério de tamanho da área, tá? Áreas pequenininhas, use aleatórias, que é o tema da aula de hoje. Existem alguns métodos para você fazer essa aleatorização, tá? No Excel tem uma forma de aleatorização, você digita a fórmula, clica várias vezes, ele escolhe as parcelas para você. Não gosto, tá? Por quê? Porque se você tem sua área aqui e por acaso nesse sorteio, nessa aleatorização, por acaso caiu essa com essa, ó, que elas estão bem próximas, ó, e às vezes não caiu nenhuma parcela desse lado da floresta, porque é uma aleatorização, né? Às vezes não caiu nenhuma parcela desse lado da floresta, você vai ter problemas, tá? Então o que eu gosto de fazer? Olha, pega a sua floresta que você vai fazer, o seu inventário, e tenta fazer assim, ó, mais ou menos aqui tem que ter uma parcela, tem que ter uma parcela mais ou menos aqui, tem que ter outra mais ou menos aqui, para você tentar preencher os buracos possíveis da floresta, tá? Para você não deixar muitas parcelas grudadinhas. Você vai olhando, você batendo o olho no mapinha, você vai pegar e falar assim, não, realmente parece que aqui eu já fiz eu tenho amostras que estão representando o meu todo, tá? Eu sei que o meu todo é homogêneo, a floresta não é tão grande, minhas amostras estão representando mais ou menos o todo da floresta. Então é a maneira que eu prefiro fazer, porque simplesmente fazer um sorteio, né, ou simplesmente fazer uma aleatorização via Excel, eu acho que não é tão interessante. Existe também fazer o sorteio por sistema de coordenadas. Quando a gente voltar à aula, eu comento mais sobre o sistema de coordenadas, explico um pouco melhor para vocês. Mas todos esses daqui seguem os mesmos princípios, tá? Todos eles seguem as mesmas considerações de aleatorização. Wagner, percebi que minha floresta é heterogênea. Bom, eu ainda vou falar disso em outras aulas, mas quando você percebe que a sua floresta é heterogênea, tá? Você pode fazer o seguinte, vamos supor que essa é a sua floresta, tá? E você percebeu que no lado de baixo aqui você tem parcelas que são diferentes. Aliás, você tem um trecho, né, de floresta que ele é diferente desse trecho aqui. As árvores aqui estão maiores, estão mais grossas, as árvores aqui estão menorzinhas, tá? Ou então aqui você tem, sei lá, cerradão, aqui você tem mata ciliar, que elas são bem diferentes entre si, no caso de uma floresta nativa, tá? Mas mesmo na floresta plantada, aqui os eucaliptos estão de grande porte, aqui eles estão de pequeno porte. É possível você subdividir a floresta. Então você faz assim, ó, não. Então a gente vai ter a parte aqui da floresta, de cima da floresta, onde os eucaliptos estão maiores, e a gente vai ter a parte de baixo da floresta, onde os eucaliptos estão menores, tá? É difícil você separar direitinho, né, quando um vira o outro, mas é possível fazer isso também. Mas
você já tem uma noção de que aqui embaixo estão menores do que ali em cima. Então você faz uma casual simples aqui e uma casual simples aqui, em termos de amostragem, porque os cálculos vão ser diferentes, tá? Então você separa mais ou menos aí um tanto de parcelas aqui em cima, mais ou menos um tanto de parcelas aqui em cima, aqui embaixo. Wagner, mas e se o tamanho for diferente, né? Vamos supor que aqui em cima, aqui estão as árvores maiores, tá? E todo esse resto aqui estão as árvores menores. Eu percebi que aqui, ó, nesse verdinho, tem árvores muito grandes. E aí, aqui embaixo, você tem as árvores menores. Gente, aí nesse caso, você tem que usar o tamanho da área, tá, como referência. Se na parte de baixo, por exemplo, você tem 20 hectares, na parte de cima você tem, sei lá, 5 hectares, você tem que plotar 4 vezes mais amostras na parte de baixo, porque ela é 4 vezes maior do que a parte de cima, tá? Então, o número de parcelas tem que ser proporcional ao tamanho da área. Mas você não vai usar a fórmula da casual simples. Você vai usar a técnica de amostragem da casual simples, tá? Plotando as parcelas espaçadas e blá blá blá. Mas na verdade, na hora dos cálculos, vocês vão ver que vocês vão fazer uma amostragem estratificada. Então eu só estou dando dicas aqui de quando usar uma metodologia ou outra e como selecionar, tá? Vamos lá. Agora sim a gente vai para os cálculos da amostragem aleatória simples ou casual simples. Gente, quando a gente bate o olho numa fórmula, a gente tem a tendência, principalmente quem não está acostumado, quem já está acostumado já não tem problema, mas a gente já tem uma tendência de desesperar, tá? Eu já coloquei esse slide aqui, né, quando eu comecei a ministrar a aula dessa disciplina, eu colocava esse slide, o pessoal falava assim, ó, ai meu Deus, era o que o pessoal falava. Gente, não tem nada demais aqui, tá? Não tem nada que vocês já não fizeram na universidade, vocês vão perceber isso ao longo dos cálculos. E vamos tentar entender isso daqui. Para que existem esses cálculos? Esses cálculos servem para definir quantas amostras você tem que fazer na sua área. Então você tem uma área lá de, sei lá, 8 hectares e você decidiu fazer parcelas de 20 por 20 metros, por alguma razão, tá? Quantas parcelas de 20 por 20 metros você precisa fazer? Porque se você fizer 40 parcelas, você vai demorar muito tempo. Se você fizer 3 parcelas, você não vai ter estatísticas, dados suficientes para gerar estatísticas confiáveis, tá? Então você fica nesse, né? Quantas será que é o ideal? Para isso que a gente tem esses cálculos, tá? Então, é um cálculo necessário e pertinente e você tem que aprender, não tem jeito, tá? Não tem saída. Wagner, por que são dois cálculos diferentes, né? Por que eu tenho que fazer essas duas formas? Não, na verdade você tem que fazer uma dessas formas, tá? Para casos onde você tem dados de valores absolutos do seu erro que você precisa, como assim, Wagner? Vamos supor que você vai inventariar uma floresta e o seu chefe fala assim, olha, eu quero que você mede lá a altura das árvores, só que eu quero que você tenha um máximo de erro aí de 3 metros de altura para cima ou para baixo. O que ele quer dizer? Quer dizer que quando você medir o tamanho das árvores, a altura das árvores, se a árvore tinha 17 metros, você mediu que tinha 19, não é muito problema para ele, tá? Mas se a árvore tinha 17 metros, você mediu ela e deu 23, ou seja, bem maior do que a altura aí que a árvore tinha de verdade, isso já vai ser um problema para ele, tá? Então, se a margem de erro ela é conferida em valores absolutos, nesse caso a margem de erro ela é feita em metros, o seu chefe ele aceita um erro 3 metros para cima ou para baixo, né, do tamanho aí das árvores, então você vai usar essa primeira fórmula aqui, tá? Não é o comum da gente trabalhar, não é o mais usual, tá? Eu vejo mais essa daqui. Qual que é a diferença? Nesse caso aqui, o nosso erro ele é expresso em porcentagem, tá? Então, como assim? O seu chefe vira para você e fala assim, olha, eu quero que você mede a altura das árvores e eu quero que o erro seja no máximo de 10%, tá? O meu erro amostral é no máximo de 10%. Aí você usa essa fórmula aqui, tá bom? Por que essa é mais usual, tá? Porque porcentagem a gente entende muito fácil.
Então, quando a gente quer comparar duas florestas, a gente costuma usar porcentagem, né? Então, uma floresta tinha 1.000 árvores em 2 hectares, na outra tinha 12.000 árvores em 5 hectares. Você faz um cálculo lá, transforma isso numa porcentagem, e aí você consegue comparar quantas árvores você tinha por área, né? E você consegue ver quem tem mais árvores do que o outro. Então, você faz uma regra de 3, você multiplica por 100 e vira uma porcentagem. Então, geralmente, a gente usa essa porcentagem, tá? Quando a gente falar em precisão dos dados, tá? A gente está falando em porcentagem também. Isso pode cair para vocês em concurso, tá? Nossa, Wagner, mas uma forma desse tamanho em concurso? Pois é, mas em concurso existe um macete. Eu ainda vou falar mais sobre esse macete, mas eu já vou adiantar aqui para vocês. Vamos olhar as duas formas, tá? Tem um t ao quadrado. Wagner, esse t ao quadrado, geralmente, se for uma prova de um concurso, eles vão dar o valor de t. Se não for uma prova de concurso, você tem que lembrar que ele vai ser, para você achar o t, você vai ter que fazer o grau de liberdade e olhar na tabela do t de students, tá? E aí o concurso é obrigado a te dar essa tabela, se ele não te deu o valor de t. S é o desvio padrão, S ao quadrado é a variância. Eu não gosto de falar variância, eu gosto de falar desvio padrão ao quadrado, tá? Porque o desvio padrão é a nossa principal medida de tendência, medida de dispersão, tá? Então, aqui em cima, ó, e o que é esse asterisco, Wagner? Eu nunca vi isso. É porque no Excel, o vezes, a multiplicação é asterisco. Então, como a gente vai trabalhar no Excel, eu já coloquei a fórmula com asterisco. Então, no numerador, a gente só tem isso, ó, t ao quadrado, s ao quadrado, depois se multiplica um ao outro. Pessoal, em matemática, potência vem primeiro do que multiplicação. Então, primeiro você faz a potência. Então, se você quiser, você pode até colocar aqui um parênteses, ó, tá? E depois você faz a multiplicação, bota outro parênteses aqui, tá? No Excel é assim que a gente vai fazer. Se quiser fazer a fórmula completa, tá? De uma vez só. Eu vou mostrar fazer a fórmula passo a passo, porque diminui a chance de erro. O que é esse E aqui, tá? Esse erro, notem que não tem porcentagem na frente. Então, ele vai ser um valor absoluto, vai ser um número. Então, a margem de erro é 3 metros? 3. Vai ser 3 aqui, tá? 3 elevado ao quadrado. Novamente, aqui, ó, vai ter um parênteses, tá? Quando você fizer no Excel, se você quiser fazer tudo de uma vez, vai ter um parênteses aqui. E vai ter parênteses. É igual, né? Olha aqui. Essa parte aqui, ó, t ao quadrado e s ao quadrado é igual a essa daqui. Então, se você calculou aqui em cima, é esse daqui. Ixi, Wagner, mas o que é esse enão? Gente, enão é o número máximo de parcelas que cabe na sua área. Então, vamos supor que essa é a sua área, você fez um quadriculado lá, né? Então, você foi lá e fez um mapa, você quadriculou a área. Os desenhos são horríveis. Aqui. Bom, eu vou fazer uma parcela aqui, eu vou fazer uma parcela aqui, eu vou fazer uma parcela aqui, eu vou fazer uma parcela aqui. Tudo bem, mas quantas parcelas cabem na sua área? Você tem que contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu vou ignorar essas daqui, tá? Porque elas não tiveram o tamanho de uma parcela perfeita. Eu vou ignorar essa daqui também. Vou ignorar essa daqui porque elas não tiveram o tamanho de parcela perfeita. Vou ignorar essa daqui e vou ignorar essa daqui. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 31, 32, 34, 5, 6, 7, 8, 9, 40. Vai, vamos fazer de conta que deu 40 aqui. Então, o meu enão é o número máximo de parcelas que cabe na área, tá? Então, é o número de parcelas totais que você poderia plotar na área toda se você fizesse um censo, tá? Então, é isso, pronto. Você faz a fórmula, você já sabe aí quantas parcelas você deveria ter feito para você chegar aí nessa margem de erro de 3, tá? E aí, se você fez 5 parcelas e o N deu 20, quer dizer que você tem que fazer mais 15 parcelas, ok? Vou apagar aqui essa parte em verde, tá? Porque daqui a pouco eu vou fazer um comentário. E essa segunda aqui, tá? E essa segunda forma. Pessoal, CV é coeficiente de variação, ou seja, o desvio padrão dividido pela média vezes 100, tá? Você tem que saber isso aí, você tem que ter decorado já. O
que é o erro em porcentagem? É o valor do erro, tá? Então, por exemplo, 10%, né? Então, você vai colocar o 10 aqui, tá? Não vai colocar 10%, você vai colocar o 10, ou o valor 10 aqui, e vai levar ali ao quadrado. Por que que essa fórmula aqui é diferente dessa? Porque o coeficiente de variação ele é expresso em porcentagem, então o erro tem que ser expresso em porcentagem, ou vice-versa, né? Colocou o erro em porcentagem, então você tem que usar o coeficiente de variação, porque é o coeficiente de variação que é expresso em porcentagem. O resto é igual a fórmula, tá? O resto é igual. Pode notar, ó, aqui eu troquei desvio padrão ao quadrado por CV ao quadrado, troquei o erro ao quadrado pelo erro amostral ao quadrado. Simples assim. Pessoal, consideração em relação ao enão, tá? Se o seu valor de N ele é muito alto, se ele é muito grande, sei lá, o seu enão é 10 mil. 10 mil não, 2 mil já está muito alto, tá? Concorda que o resultado dessa fórmula aqui, ó, vai ser pequeno? Concorda que o resultado dessa fórmula aqui vai ser pequeno? Se a gente pegar só essa parte da fórmula, se o n é muito grande, não interessa o t ao quadrado vezes o s ao quadrado, tá? O n é tão grande que o resultado dessa formulinha aqui vai ser pequenininho. Quando você pegar o resultado dessa formulinha aqui e somar com o erro, ou pegar essa daqui e somar com esse erro em porcentagem, não vai ter interferência quase que nenhuma, tá? No denominador da fórmula, que é, o denominador é essa parte de baixo da fórmula, tá? Essa parte aqui, tá? Da fórmula para o cálculo de suficiência amostral. Então, quer dizer, o que vai acontecer? Para concurso, geralmente eles fazem um pequeno macete, tá? Eles falam que o N é grande, ou fala lá que o N é 1000, 2000, alguma coisa assim. E aí, quando você percebe que o enão é muito grande, você já pode ignorar essa parte da fórmula. Ó, você ignora essa parte da fórmula, como se ela não existisse. Wagner, então quer dizer que em concurso tem esse macete? Tem, tá? E é assim que cai em concurso. Na maioria esmagadora dos exercícios que eu já procurei, tá? E fiz aí uma triagem. E aí fica fácil decorar a fórmula. Aí eles não são obrigados a passar fórmula nenhuma para vocês, não. Você tem que saber, tá? Porque você tem 3 números, basta organizar eles. Ó, t ao quadrado, desvio padrão ao quadrado, dividido pelo erro ao quadrado. Isso você tem que saber, tem que lembrar, tá? Então fica a dicasinha do Wagner aí para concursos voltados aí para a área de inventário, para a área de manejo, assim por diante, tá bom? Aqui eu tenho um exemplo, tá? De como que isso pode cair para vocês ao longo da vida, tá? Eu vou fazer aqui uma explicação. Você tem um cenário, esse cenário é o seguinte, tá? A pessoa foi lá e fez um inventário piloto. O que é um inventário piloto? É um inventário que você vai fazer no seu primeiro dia lá de campo, tá? Ou nos primeiros dias de campo, para você ter uma noção se aquela floresta realmente segue aí um padrão aleatório, para você não fazer parcelas demais. Às vezes você chega numa área e já faz um inventário completo de 40 parcelas, mas às vezes você não precisava fazer 40, né? Com menos parcelas você resolvia aí aquela área, né? Você já tinha uma compreensão boa daquela área. Então, por isso que a gente faz um inventário piloto. Geralmente, esse pilotinho no primeiro dia dá para fazer umas 5, 8 parcelas, tá? Não costuma dar para fazer mais do que isso, não. Mas aqui a pessoa conseguiu fazer 10, beleza. Distribuídas casualmente em 250 hectares de eucalipto. Então, provavelmente, o eucalipto aqui é bem homogêneo, tá? Então, é uma área muito grande, mas ela é bem homogênea, então resolveram fazer a casual simples. E foram calculados o volume de madeiras em metros cúbicos, tá? Em 3 metros cúbicos aqui. Perdão, foi calculado o volume de madeira com uma precisão de 3 metros cúbicos. Então a precisão ela foi dada em um número absoluto, tá? Então o erro seu é 3 aqui nesse caso, é 3 metros. O pessoal geralmente usa precisão para falar em porcentagem, mas nesse caso usaram a precisão para falar em métrica mesmo. Então, o seu erro vai ser igual à sua precisão, então vai ser 3, tá? Pessoal, foi dado o valor em metros cúbicos, tá? Então, os dados estão em valores absolutos, você vai usar a primeira forma. E, Wagner, a pessoa não me deu o E não, ó, ela não me deu o tamanho da área, né? O número de parcelas que cabe na área. Não precisa, porque ela te deu o tamanho da área. Gente, se uma parcela tem 800 metros, tá?
se uma parcela tem 800 metros quadrados, quantas parcelas vão caber em 250 hectares? Tá? 1 hectare é 10 mil metros quadrados. Então, se em uma parcela cabe 800 metros quadrados, quantas parcelas vão caber em 250 vezes 10 mil metros quadrados? Tá? Aqui você tem o seu valor de X, ou melhor, né? Aqui você tem seu valor de Enão. Tá? É bom que você pode, ó, em uma parcela, eu gosto de colocar aqui, tá assim, ó, em uma parcela cabe 800 metros quadrados. Quantas parcelas cabem? 250 hectares, né? Que é 250 vezes 10 mil metros quadrados. Pessoal, por que eu gosto de colocar assim? Porque o metro quadrado corta com o metro quadrado, tá? Você vai cortar os zerinhos assim, né? E vai fazer essa continha aqui. Vai dar que Enão ela é igual a 250 vezes, agora 100, né? Porque eu já cortei os zeros, né? Dividido por, aliás, 250, P, né? Porque o Pzinho estava aqui, então ele, na multiplicação ele fica lá de cima, dividido por 8. Se você fizer essa conta, você vai chegar nesse valor aqui, né? De 3.125 parcelas. Parcelas, aqui tem que ter o P de parcelas, tá? Por quê? Porque você está falando de parcelas. Então, a numeração, né, o sistema numérico aqui vai ser o Pzinho. Por isso que eu gosto de fazer assim, porque eu percebo que o metro quadrado foi cortado, e aí eu não tenho dúvida de que isso aqui é parcelas, não metro quadrado, tá? Então, pessoal, o que acontece? Agora você tem o seu Enão, agora você sabe que o seu Enão é 3.125, e aí é só aplicar a fórmula, tá? Não tem muito segredo, não. Wagner, aplica a fórmula aí pra gente. Não, porque eu vou mostrar a vocês a fazer a fórmula no Excel, tá? Então, não vou fazer a fórmula agora, não. Vou fazer na próxima, tá? No próximo aí. Mas, de qualquer forma, ó, a fórmula ficaria assim, né? Você vai pegar a fórmula, e você troca os valores. O valor de T na tabela de Student foi 2,26, então você troca aqui por 2,26. Nesse caso aqui, a variância, tá? Ou desvio padrão ao quadrado, ele foi esse valor aqui, então já está elevado ao quadrado aqui, mas o T não, tá? Cuidado. O erro é 3 metros, você substitui o erro aqui. O enão é esse daqui, então você tem o enão, então você tem esse, pronto, é só jogar na fórmula que você vai conseguir ter o seu resultado. Aqui é só para mostrar a tabela do T, tá? Naquele caso lá deu 2,26, e por que deu 2,26, tá? Bom, eu tinha 10 parcelas, então o grau de liberdade é n-1, vai ser 9, e a gente sempre vai usar aí 5% na tabela T de Student, tá? Então você vai procurar os 5%, e é esse valor que você vai estar utilizando aqui, para você usar esse valor de T que você vai usar na tabela, tá? Isso aqui é porque está pintado aqui, porque é de outro exercício. Então, olhar a tabela T de Student, você sempre vai olhar na probabilidade 5%, sempre, não é erro, tá? Isso é diferente de erro, isso aqui é o seu valor de probabilidade, seu grau de significância. Você olha o grau de liberdade e você acha o valor de T, tá? Isso aqui é bem da estatística, por isso que eu não vou ficar explicando muito. Só relembrando que você tem que achar uma tabela T, caso você não tenha uma, olhar o grau de probabilidade 5%, e algumas tabelas vêm assim, né? 0,05, tá? Que é a mesma coisa de 5%, então pode ser que esteja aqui em cima 0,05. Wagner, se o meu valor de parcelas eu tiver 150 parcelas, gente, na internet você acha sites que eles te falam qual é o valor de T exato para qualquer número aqui, tá? Mas a gente, no nosso caso, raramente a gente faz mais do que 30 parcelas, então a gente não precisa ter uma tabela T tão gigante. E conforme aumenta o número de parcelas amostradas, tá? Você vai perceber aqui que o valor de T aqui em cima, quando você tem poucas parcelas, ele varia bastante, mas quando você tem muitas, ele quase não varia, né? Então, quando você tem muitas parcelas, você poderia até pegar esse valor aqui, ó, tá? E usar ele diretaço. Mas para a gente não costuma fazer mais do que 30 parcelas no campo, não. Aqui, pessoal, nessa aula, nestes slides, eu coloquei para vocês como fazer, tá? Então, é tipo um passo a passo
eu comecei a fazer esses passo a passos porque os meninos, o pessoal, os alunos, né, de forma geral, não tinham um conhecimento bom de Excel, né, tinha um conhecimento bem fraco em Excel, e a gente está tentando mudar isso, né, estamos tentando aí melhorar nossos alunos mais cedo. Mas e aí o que acontece? Quando eles iam fazer as formas no Excel, e gente, quando você chegar na empresa, você não vai fazer nada na mão não, tá, gente? Pelo amor de Deus. Eu ensinei lá os macetes para concurso, mas na empresa você não vai pegar um papel e vai fazer na mão, e nem usar calculadora, tá? Isso aqui você não vai usar calculadora não. Na empresa você vai trabalhar com planilhas, tá? Com matrizes, com conjunto de dados. Então é no Excel que você tem que aprender, tá? E aqui eu fiz o passo a passo, tá? Bem simples, ó. Aqui tem os dados, você tem que calcular isso daqui. Wagner, para que eu vou calcular a média? Porque você vai precisar do coeficiente de variação em algum momento, tá? Não na fórmula, ok, que você não vai precisar da fórmula, mas você tem que se habituar a fazer esses cálculos aqui, tá? Fazer todos esses cálculos. Eu coloquei aqui, ó, parte de cima, que é o nosso numerador, parte de baixo, que é o nosso denominador. Eu fiz o t ao quadrado, eu fiz o desvio padrão ao quadrado, que é a variância. Depois eu multipliquei um pelo outro, que é esse valor aqui. Então, no final das contas, é isso aqui que você vai jogar na fórmula, tá? Esse valor aqui que você vai jogar na fórmula, que é a parte de cima aqui, ó. Esse é essa parte. A mesma coisa embaixo, tá? O denominador da fórmula. Então, primeiro eu fiz o e ao quadrado, que é 3 ao quadrado, depois o t, depois o s e assim por diante. Coloquei o meu número aqui, né? O meu enão. E primeiro eu fiz essa parte aqui, tá? Para não confundir. E depois eu somei com isso aqui, tá? Que é essa parte aqui. Então eu vou ter um valor de denominador e um valor de numerador e um valor de denominador, tá? Que seria toda essa parte aqui, tá? Da fórmula. E aí só depois que eu faço um dividido pelo outro, tá? A parte de cima pela parte de baixo, numerador pelo denominador. Wagner, mas eu quero fazer tudo de uma vez só. Pode fazer, tá? Você já tem um costume aí de trabalhar com Excel, você consegue fazer a fórmula de uma vez só, bastante interessante, tá? É bom para você praticar. Mas para você não cometer erros, passo a passo, faz devagar, tá? Aqui eu já achei o valor de t, tá? E assim por diante. O valor de t nesse caso era de 10 menos 1, 9, né? Então o valor de t de student para mim trocar na fórmula foi esse daqui, tá? E eu usei a fórmula com o erro definido, tá? Não o erro amostral, em porcentagem, porque nesse caso aqui o meu chefe tinha pedido aí um erro, uma precisão de 3 metros. Pessoal, nossa, Wagner, graças a Deus acabou, ufa, né? Já fiz, já sei que eu tenho que fazer 24 parcelas, vamos embora. Não, tá? Na verdade, agora você tem que fazer o que a gente chama de ressuficiência amostral, tá? A gente chama de ressuficiência. Wagner, como assim? Pessoal, esse valor, ressuficiência, tá? Eu sou péssimo para escrever aqui. Ressuficiência amostral. Wagner, como assim? Gente, esses cálculos foram baseados em 10 parcelas, certo? Mas no segundo dia de campo, você foi lá para campo, querendo fazer as 24, e aí você conseguiu fazer só mais 7 parcelas. Elas estavam mais longe umas das outras. Agora você tem 17 parcelas, certo? O valor de 17 parcelas, quando você calcular a suficiência amostral, você vai ter mais dados, mais informações aqui. Então, a tendência, quando você ter mais parcelas, é que a sua suficiência amostral, que é o seu eninho ali, seja menor. Então, por exemplo, dê, sei lá, 21. Então, quanto mais parcelas você faz, provavelmente menor vai ser a suficiência amostral requerida, tá? Por que isso é importante? Porque quando você fez a sua suficiência amostral, deu 24 parcelas. Então, o que você pode fazer agora? Antes de voltar para campo, você pode substituir o valor de t aqui, ó, que antes foi baseado em 10 menos 1, 9, né? Por 24 menos 1, 23. Tá? Então, você já vai imaginar que se os meus dados continuarem sendo mais ou menos parecidos com os meus dados iniciais, tá?
e eu aumentar o número de parcelas que eu vou fazer, você vai ter um novo cálculo de suficiência. Às vezes aqui dá 22 parcelas, tá? Então você já sabe que você não precisa fazer 24 parcelas, você precisa fazer 22. Então, por que a gente faz a ressuficiência amostral assim que a gente volta para campo? A gente calcula a suficiência, já tem uma ideia de quantas parcelas eu quero fazer, e calcula a ressuficiência. Porque quando a gente faz a ressuficiência, geralmente ela diminui o número de parcelas que a gente precisa fazer em campo. Wagner, mas você não está roubando? Não, eu estou agilizando, tá? Como assim agilizando? Gente, nós demoramos muito tempo em campo, tá? E a gente quer finalizar o relatório, a gente quer terminar esse relatório. Então, quando a gente sai do campo, chega lá no ar-condicionado, tranquilo, tomou um banho, está trabalhando com os dados, a gente está muito mais descansado, está muito mais de boa ali. Então, quando a gente calcula a ressuficiência amostral, você está economizando tempo de campo, tá? Nesse caso, vamos supor que não mudou tanto, tá? Deu 24 parcelas aqui, para 22 não mudou tanto. Mas e se mudasse 5, 6 parcelas? Às vezes você economiza um dia inteiro de campo, tá? E tem gente que ainda calcula a ressuficiência amostral, tá? Então faz 24, depois faz a suficiência amostral do 22, faz de novo. Quando você faz de novo, se ela deu, por exemplo, 22 de novo, aí você pode parar de fazer a ressuficiência amostral. Tá? Então a gente pode ficar fazendo essa ressuficiência até o valor de suficiência amostral der estável, tá? Estabilizado o número. Nesse caso aqui não fez tanta diferença, mas vamos supor que você pega uma área um pouco mais heterogênea, e aí você foi para campo a primeira vez e falou que você fez os cálculos de suficiência amostral, né? Fez algumas parcelas, fez o cálculo de suficiência amostral, deu 38. Quando você calcula a ressuficiência, deu 33. Quando você calcula a ressuficiência, deu 30. Gente, você já economizou 8 parcelas em campo, é 2 dias de campo às vezes, tá? Dependendo da distância entre as parcelas. Ah, eu fiz a ressuficiência, deu 30 de novo. Bom, então é 30 mesmo, tá? Wagner, eu posso, depois do segundo dia de campo, refazer os cálculos? Sim, você deve fazer isso. Porque quanto mais informação você tem, melhor para você fazer esses cálculos, tá? Principalmente porque ele diminui aí o coeficiente de variação da área, principalmente, tá? Então, ele diminui o desvio padrão, diminui tudo, tá? Os valores todos diminuem quando você tem mais parcelas feitas. Então, gente, qual que é o certo? O certo é você fazer a suficiência amostral, fazer a primeira ressuficiência, fazer a segunda ressuficiência e assim por diante, até que estabilize as parcelas, tá? E aí sim você já tem uma noção de quantas parcelas tem que fazer para cá. Aqui eu só estou explicando essa questão, tá? Estou fazendo aí uma explicação sobre as fórmulas. E aí existe uma informação que se chama intensidade amostral, tá? Então, intensidade amostral usando o exemplo anterior, né? Quando você tinha feito 10 parcelas e cabia na área 3.125, então quando você faz essa conta aqui, você tem um valor, tá? Esse valor é a sua intensidade amostral, tá? Amostral. Então, a sua intensidade amostral é o número de parcelas feitas dividido pelo tamanho total da parcela. Se você multiplicar por 100, você tem essa intensidade amostral em porcentagem, tá? Isso é interessante, por quê? Porque usando esse valor, você tem uma noção da representatividade da sua área. Aqui é uma representatividade bem pequena, tá? Mas, sei lá, a área era muito homogênea, preferiram fazer assim. O que a gente quer é que a nossa intensidade amostral seja razoável, tá? A ponto de você conseguir ter uma boa representatividade. Pessoal, intensidade amostral pode ser aferida em metros quadrados também. Então, por exemplo, 10 parcelas são 8.000 metros quadrados, tá? Quantos metros quadrados eram tudo isso daqui? Agora eu não lembro com certeza, mas eu acho que era 250 vezes 10.000, né? Aí você faz a conta, então você tem sua intensidade amostral por área, e não simplesmente por parcelas. Mas geralmente dá o mesmo valor, tá? Nem vou entrar no mérito aqui não. Mas só para mostrar para vocês que é possível calcular a intensidade amostral baseado na área, tá? No tamanho da área, e não simplesmente usando parcela. Aqui, pessoal, eu estou mostrando a mesma coisa
Só que agora eu estou usando o coeficiente de variação, tá? Que foi calculado aqui, o erro em porcentagem, tá? Nesse caso aqui, o erro em porcentagem que eu usei foi 13,48, né? Esse número aqui. Wagner, mas como assim? Como que você usou esse erro? No exercício, pessoal, o seu chefe falou que o erro era de 3, mas você consegue calcular o erro em porcentagem de 3 metros também, se você quiser, tá? Então, qual seria o erro de porcentagem desses 3 metros? Você pega o erro, que é 3, divide pela média, que está aqui, que você calcula, tá? E multiplica por 100. Então, você descobriu que o erro de 3 metros, ele é, na verdade, um erro de 13,50%. Tá? Então, você consegue fazer essa conversão. Nossa, Wagner, no exercício eu tenho que fazer isso? Gente, se no exercício eu passei coeficiente de variação para vocês e passei o erro em valor absoluto, você tem que calcular o erro em porcentagem por você mesmo. Tá? Geralmente eu não faço isso porque em concursos o pessoal não faz isso. Em concurso o pessoal faz assim: passou o erro em porcentagem, você tem que saber que vai usar o coeficiente de variação. Passou o erro absoluto, você tem que saber que vai usar a primeira fórmula, tá? Que é usando o desvio padrão ao quadrado. Mas vai que acontece, né, da pessoa passar o coeficiente de variação e o erro absoluto, aí você tem que saber fazer a conversão e é por isso que eu estou ensinando aqui para vocês, ok? Então é possível fazer a conversão, tanto que quando eu fiz aqui, né, usando a conversão, deu o mesmo valor, tá? Você pode olhar nos slides aí para trás, dá o mesmo valor. Então, só para mostrar aí para vocês, tá bom? Pessoal, erros mais comuns, né? Infelizmente, a aula desse estilo de EAD a gente não consegue passar tudo que a gente quer, né? Acaba que a aula fica bem menor do que ela ficaria em sala, porque a gente dá menos exemplos, afinal de contas você pode olhar o exemplo várias e várias vezes, né? Usando o vídeo, mas tem alguns erros comuns que eu percebo que a galera comete, tá? Primeiro, o cálculo do ENAM. Desculpa, galera, mas você não pode errar uma regra de 3, tá? Você não pode errar uma regra de 3. É imperdoável você errar isso. E se você errou o ENAM, Wagner, eu calculei a média, desvio padrão, não sei o que, mas o ENAM, na hora que eu fui fazer, eu errei. Quanto que eu vou ganhar nesse exercício aqui? Zero, tá? Zero. Você não consegue fazer uma regra de 3, você não está apto a fazer um inventário florestal aí, uma consultoria nessa área, tá? Então eu vou dar zero, ok? Então, muito cuidado, façam. Eu sei que o ENAM, né, o número de parcelas totais, é fácil de calcular. Mas não é porque é fácil que você deve fazer ele correndo. Não, faça ele devagar, faz com tranquilidade. Tá? Eu garanto para vocês aí que você vai ter um grau de acerto muito maior. Eu sei que aí vocês estão numa geração que querem as coisas rápidas, né? Não, eu quero fazer tudo rápido, não sei o quê. Mas não precisa, tá? Rapidez, ela caminha bem junto, de mãos dadas com erros, tá? Então, você tem que fazer rápido? Sim, você tem que aprender a fazer rápido. Mas você também tem que ter a noção de que você tem que ter calma na hora de fazer os seus exercícios, tá? Isso aqui eu coloquei aqui só uma explicação, tá? De como você pode aí, quem tem mais dificuldade, fazer o cálculo do ENAM. Então, presta atenção, lê o exercício. Quantas parcelas tem? Tantas. Qual que é o tamanho da parcela? Tanta. 10 por 10 é 100 metros quadrados, tá? Opa, lembra que um hectare é 10 mil metros quadrados. Então, vai lá e faz o seu cálculo do ENAM, tá? Notem que, assim, nem sempre é tão direto, né? Às vezes a gente tem que raciocinar para chegar no ENAM, mesmo que pareça que seja fácil. Segundo erro, é muito comum você errar, olhar o T do student no lugar errado, não anotar o T do student, aí vai tentar relembrar. Anota o valor de T que você olhou, tá? A pessoa olha o grau de significância errado, é sempre 5% no nosso caso, o grau de significância, tá? Não é erro, tá? O erro a gente pode definir como 5, 10%. Mas o grau de significância vai ser sempre os 5% daquela tabela T, tá bom?
Não confunda erro arbitrário com erro admissível. É usar a fórmula errada, né? Você olhou o erro, mas jogou a fórmula errada. Então, você olhou o erro arbitrário e jogou a fórmula que tem coeficiente de variação. Errou. Olhou o erro do coeficiente de variação e jogou o erro arbitrário. Errou também. Então, cuidado, tá? Olhe direitinho o erro. Para você... Qual erro vai usar na fórmula, porque é outro problema aí que eu vejo a galera tá errando. Ok? Bom, pessoal, eu ia falar para vocês lerem aí a página 151 a 170 daquele livro em espiral de inventário florestal. Não vou fazer isso, a biblioteca está ou fechada ou tem que ficar marcando horário. Eu sei que muitos de vocês talvez não estejam até na cidade, então não vou fazer isso. É só mostrando que eu iria fazer isso para vocês fazerem um resumo, para chegar na próxima aula sabendo mais sobre o assunto. Poder perguntar, né? Porque aí vocês podem perguntar mais coisas para mim. Esse é outro problema de aula em vídeo, não tem esse tete a tete, aí a aula fica muito chutada, tá? Mais do que ossos do ofício. E aí vocês têm esse exercício, tá? Que é o exercício 5 aí. Questão, tá? Ah, por que a questão? Porque eu estou querendo mostrar um estudo de caso, um caso que poderia acontecer com vocês, tirado de livro, inclusive, isso, tá? E aí a pergunta que eu faço, a amostragem foi suficiente para o número de indivíduos? Olha só que legal, né? Então aqui eu tenho parcelas, número de indivíduos por parcela e volume por parcela. E aí você poderia querer saber se a suficiência amostral foi boa para indivíduos ou para volume. Então primeiro é para fazer os cálculos para número de indivíduos, usando esses valores aqui. Depois é para usar, usando esses valores aqui na letra 2, tá? Geralmente o volume é mais importante para a gente, mas às vezes você não tem o dado de volume, você tem o dado de número de indivíduos, área basal, altura e assim por diante. Então você vai ter que fazer aí mais do que uma conta. Aqui é o exercício 6, bem parecido com o exercício anterior, tá? Lembrem de que ao fazer a suficiência, a ressuficiência amostral também, tá? E a re-ressuficiência amostral, se for possível, até ela estabilizar, tá? E aqui eu coloquei exercício de fixação para vocês, tá? E esse exercício de fixação ele é por fora, eu não vou dar pontuação. Em uma área de 800 hectares, desejo saber quantas parcelas de 420 metros quadrados, então uma parcela tem 420 metros quadrados, devem ser inventariadas para alcançar o erro amostral de 7% em um nível de significância de 0,05, tá? Nesse caso aqui, por que eu não vou cobrar, por que não vai valer? Porque vocês deveriam ir lá no livro de inventário florestal, né, naquele livro de espiral, achar a tabela 3.2 e fazer ele, tá? Usando os dados da tabela 3.2, depois você fazer os cálculos, usando aí o erro amostral, variando o erro amostral. O que eu queria fazer com esse exercício é vocês perceberem que quando você varia o erro amostral permitido, que é aquele erro em porcentagem, você tem variação no número de parcelas que você deveria fazer, tá? Na sua suficiência amostral. Façam isso com os exercícios 5 e 6, tá? Se lá eu pedir 10%, põe 20% e dá uma olhada. Quando você aumentar o erro, significa que você permite um erro maior, então você pode fazer menos parcelas, tá? Esse é um macete quando você está em campo, às vezes você quer fazer um erro de 5%, mas aí você calcula e tem que fazer um monte de parcelas. Você aumenta o erro para 10%, tá? É possível fazer isso quando é permitido, quando a empresa permite você fazer isso. Eu queria que você tivesse essa noção, variando esses erros em porcentagem. Então, não vou cobrar isso daqui. Não vai valer nota, não vai valer pontuação. Tá bom? Eu vou postar esse vídeo, vou enviar para vocês pelo Classroom e pelo e-mail da turma, se caber, tá? Pelo e-transfer. E as aulas com os cálculos eu vou postar no YouTube, porque lá fica mais fácil para vocês verem, a aula fica lá para sempre, não tem perigo de vocês perderem, tá bom? É isso, e já já eu mando para vocês aí. Abraço. Espero que vocês estejam ficando em casa, não tenham nenhum membro da família aí passando por apuros, né? E vamos que vamos. Tá fácil para vocês, mas também não tá fácil para a gente não, tá? Eu
Eu gasto umas 5 horas para fazer uma aula de 1 hora. Impressionante. Tanto que eu fico fazendo, refazendo, fazendo, refazendo. É um pé. Vamos lá. Abraço. Tudo de bom. Até mais.